O casal Joe e Mary vivia isolado em uma pequena propriedade cercada por densa floresta em uma área remota de Wisconsin. Eles sempre apreciaram a tranquilidade e o silêncio da natureza, longe da agitação da cidade. Era uma noite de outono. O ar fresco preenchia o ambiente enquanto eles sentavam ao redor de uma fogueira. Joe, um caçador habilidoso, limpava sua espingarda, enquanto Mary mexia no café quente em suas mãos. Conversavam tranquilamente sobre as tarefas do dia, quando de repente um som terrível e profundo rasgou o ar da noite. Um rugido animalesco, tão intenso que congelou o sangue de ambos. Era algo que jamais haviam escutado antes, um som que reverberava nas profundezas da floresta, carregado de uma fúria primitiva. O casal ficou em silêncio, os olhos arregalados, enquanto o eco do rugido se dissipava nas árvores. "O que foi isso?" Mary perguntou com a voz tremendo. "Não sei", Joe respondeu com os olhos fixos na direção do som. "Vou dar uma olhada. Fique aqui dentro e tranque a porta." Mary, assustada, entrou em casa, trancando a porta e acendendo todas as luzes. Joe pegou sua arma e, com uma lanterna, começou a caminhar na direção da floresta, onde o som havia vindo. Cada passo era pesado, o chão de folhas secas estalando sob suas botas. O silêncio que seguiu ao rugido era sufocante, como se até os animais tivessem parado de respirar. Ele seguiu por algumas centenas de metros mata adentro, mas o som não se repetiu. Apesar de sua experiência, Joe não conseguiu encontrar a origem do rugido. Voltou para casa, a adrenalina ainda correndo em suas veias. No dia seguinte, a história se espalhou pelos arredores, e 2 vizinhos, Tom e Rick, se prontificaram a acompanhá-lo em uma acampada pela floresta para investigar o que estava acontecendo. Todos na região já tinham ouvido rumores sobre um ser que vagava pelas florestas, conhecido como Homem-Cão. Diziam que era um híbrido de homem e fera, com corpo humanoide e a cabeça de um lobo gigante. Seus uivos eram sinais de alerta para aqueles que ousassem invadir seu território. Muitos desconsideravam essas histórias como lendas locais, mas após aquela noite, Joe e seus vizinhos decidiram buscar respostas. Naquela tarde, o trio se equipou e adentrou mais profundamente na mata. Carregavam armas, lanternas potentes e mantimentos. Enquanto caminhavam pela floresta, a tensão aumentava. As árvores pareciam fechar-se ao redor deles, as sombras longas projetando formas bizarras. À medida que o sol começava a desaparecer, deixando o céu alaranjado, a floresta mergulhou em um silêncio inquietante. Eles montaram acampamento em uma clareira e acenderam uma fogueira. As chamas dançavam, lançando sombras assustadoras nas árvores ao redor. Conversaram sobre o que o som poderia ter sido. Um urso? Um lobo? Talvez apenas o vento uivando entre as árvores. Mas assim que o silêncio se instalou novamente, ouviram o som. O mesmo rugido profundo e gutural, agora mais próximo. Era inconfundível, uma criatura colossal e cheia de fúria. Tom, mais nervoso, apontou a lanterna para a direção do som, mas não conseguiu enxergar nada além de sombras em movimento. "Vocês ouviram isso?" Rick murmurou com a voz baixa. "Está mais perto dessa vez", respondeu Joe, segurando firme sua arma. O rugido ecoou mais uma vez, desta vez parecendo circular o acampamento. Eles olhavam em todas as direções, mas não conseguiam ver nada concreto. Apenas o som da respiração pesada da floresta, quase como se algo estivesse observando de perto, à espreita nas sombras. "Temos que sair daqui", Tom disse, suando frio. "Espera", disse Joe, tentando manter a calma. "Não há sinais de ataque. Se fosse um predador, já teria vindo para cima da gente." O rugido soou mais uma vez, mas, surpreendentemente, começou a se distanciar. Como se a criatura estivesse se afastando, deixando-os para trás. O trio permaneceu atento, olhos fixos na escuridão, mas o som se tornou cada vez mais distante, até que restou apenas o silêncio novamente. Após horas de tensão, eles decidiram desmontar o acampamento antes do amanhecer.
Quando o sol despontou no horizonte, já estavam de volta à segurança de suas casas, sem mais sinais da criatura. Naquela manhã, ao conversar com Mary, Joe refletiu sobre a experiência. Eles saíram ilesos, sem ataques ou confrontos, mas algo naquela floresta estava claro: não estavam sozinhos. Talvez fosse o lendário Homem-Cão, uma criatura que protege seu território de intrusos. Talvez fosse algo mais. Mas uma coisa era certa: a floresta de Wisconsin escondia mistérios que nem a mais experiente das pessoas poderia entender completamente. E desde aquela noite, Joe e Mary nunca mais ouviram o rugido. Mas a sensação de serem observados nunca os deixou. Algo nas profundezas da mata sabia que eles haviam estado lá. E talvez um dia eles ouvissem aquele uivo de novo. Mas até lá, viveriam suas vidas com a lembrança daquela noite gravada em suas mentes. Era uma noite abafada no Texas, quando 3 amigos decidiram partir para uma pescaria em um lago isolado. Rob, seu irmão Steve e o amigo de longa data, Mike, queriam escapar do caos da cidade e desfrutar da tranquilidade do campo. O destino era um lago profundo e sombrio, cercado por densas florestas, onde a única luz vinha da lua cheia que iluminava levemente o caminho. Eles chegaram por volta das 2 da manhã, acamparam na margem do lago e conseguiram organizar os equipamentos. Tudo parecia calmo, exceto por um desconforto crescente que Rob sentia. Ele olhou para a floresta escura e murmurou: "Há algo errado com este lugar." Steve, mais prático e sempre cético, riu. "Você está vendendo coisas, Rob, relaxa." Mike, no entanto, ficou em silêncio, atento aos sons distantes da floresta. Às 2h30 da manhã, um uivo aterrorizante cortou o ar. Um som gutural, mais profundo que o de qualquer lobo que já tivesse ouvido. O som reverberou pelo vale, fazendo os homens estremecerem. Eles se entreolharam, tentando entender de onde vinha aquele rugido, mas antes que pudessem reagir, algo se moveu entre as árvores. Era grande, muito maior que um lobo comum. A figura saiu das sombras, revelando sua forma. Um homem-cão com quase 2 metros de altura, coberto de pelos negros e com olhos vermelhos brilhando no escuro. Seus dentes afiados reluziam sob a luz da lua, e um rosnado baixo escapava de sua garganta. Mike pegou uma lanterna e jogou um raio de luz sobre uma criatura. Ela rugiu com uma força sobrenatural, um som que fez o chão tremer e os homens recuarem. O medo tomou conta de seus corpos, mas algo dentro deles os manteve firmes. Eles sabiam que fugir não seria uma opção. "O que é isso?" Steve disse, tentando manter a calma. "Eu ouvi sobre isso antes", Mike respondeu com a voz trêmula. "Os moradores chamam de Homem-Cão. Dizem que ele persegue qualquer um que entra em seu território." A criatura avançou, cada passo causando um estalo alto nas folhas secas. Mas, de repente, o Homem-Cão parou a poucos metros deles, farejando o ar, como se estivesse tentando decidir o que fazer. Com um rugido ainda mais ameaçador, ele levantou-se sobre as patas traseiras, pronto para atacar. Steve, agindo rápido, pegou uma vara de pesca e a usou como uma lança improvisada, segurando a criatura à distância. Rob e Mike jogaram pedras na esperança de assustá-lo. Os minutos pareceram uma eternidade. O Homem-Cão rugia, avançava e recuava, seus olhos ardendo com fúria. Por um breve momento, os homens pensaram que seria o fim, mas então algo estranho aconteceu. O rugido da criatura diminuiu. Seus olhos, ainda brilhantes, olharam para algo além dos 3 amigos, algo que eles não podiam ver. E então, sem aviso, o Homem-Cão desapareceu na floresta, como se nunca tivesse estado ali. Os 3 ficaram imóveis, incapazes de acreditar no que acabara de acontecer. A respiração pesada e os corações acelerados eram a única coisa que quebrava o silêncio ao redor.
Ele foi embora, Rob sussurrou ainda sem acreditar. Vamos sair daqui agora, Mike sugeriu, pegando suas coisas rapidamente. Eles não hesitaram. Ao amanhecer, os três amigos voltaram à cidade, jurando nunca mais falar sobre o que haviam visto. Ninguém acreditaria, afinal. No entanto, naqueles bosques escuros do Texas, a lenda do homem-cão ainda vive, esperando por aqueles que ousam invadir seu território sob a luz da lua cheia. Nas profundezas dos Montes Apalaches, em uma fazenda isolada, onde o silêncio era quebrado apenas pelos ventos que cortavam os campos, vivia um casal de idosos, John e Martha Weaver. Eles passaram toda a vida na terra, cuidando de suas criações e vivendo em paz com a tranquilidade da montanha. No entanto, tudo começou a mudar quando algo sombrio e predatório começou a rondar suas terras. O início do terror. Era uma noite fria de outono, quando John, já deitado para dormir, ouviu um barulho vindo do curral. Algo estava entre os animais, mas não era como nenhum predador que ele conhecesse. Ele se levantou, pegou sua velha espingarda e, com Martha ao seu lado, foi verificar o que estava acontecendo. Quando chegou ao curral, encontrou uma cena aterrorizante. Uma de suas vacas foi brutalmente mutilada, como se algo tivesse arrancado partes de seu corpo com garras afiadas e presas poderosas. O que poderia ter feito isso? Perguntou Martha em voz trêmula. Não sei, respondeu John, os olhos fixos na carcaça dilacerada, mas não é um animal normal. As feridas são grandes demais. Naquela mesma noite, eles ouviram sons estranhos nas redondezas. Grunhidos baixos e rosnados, como se algo enorme e perigoso estivesse se movendo entre as árvores, observando. O medo começou a crescer dentro do casal. Algo estava caçando suas terras. Chamando o filho, depois de mais 2 noites de ataques semelhantes, com mais vacas e galinhas vítimas mortais e mutiladas, John e Martha decidiram chamar seu filho, David, um veterano da polícia local. David era cético, mas ao ouvir a seriedade na voz de seus pais pelo telefone, ele descobriu que algo estava profundamente errado. Ele havia crescido naquela fazenda e conhecia o território ao redor, mas as descrições que seus pais deram das mutilações não se parecia com nenhum predador natural da região. David chegou na manhã seguinte, armado com sua pistola de serviço e uma determinação silenciosa. Ele viu com seus próprios olhos as marcas nas cercas, os corpos mutilados e os sinais de que algo poderoso e ágil havia atravessado os campos à noite. Havia pegadas grandes, semelhantes às de um cachorro, mas muito maiores, quase como se fossem de um lobo gigante. Porém, algo mais o deixou inquieto. Entre as pegadas de animal, havia marcas de algo que se parecia com pés humanos. Isso não é normal, disse David, olhando para as pegadas. Estamos lidando com algo muito mais estranho do que um simples animal selvagem. O encontro com a criatura. Naquela noite, David decidiu montar guarda, armado e pronto. Ele se esconde nas sombras da varanda da casa dos pais, observando a lua cheia brilhar sobre os campos. Tudo estava quieto, até que um som cortou o ar. Um rosnado profundo e gutural, algo que parecia quase humano, mas não era. De repente, algo enorme surgiu entre as árvores, movendo-se rapidamente. David apontou sua lanterna e viu pela primeira vez uma coisa que estava aterrorizando seus pais. A criatura era alta, bípede, com pelo negro e cobrindo seu corpo. Seus olhos brilhavam em um amarelo ameaçador, refletindo a luz como os de uma fera noturna. Seu rosto parecia o de um cão deformado, com presas longas e afiadas que saíam de sua mandíbula, mas seus braços e mãos pareciam parcialmente humanos, com garras enormes. David sentiu o pânico subir em seu peito, mas se manteve firme. Ele gritou para acordar seus pais e apontou a arma para a criatura, disparando um tiro para o alto na tentativa de afugentá-la. O som do tiro ecoou pela montanha, e a criatura soltou um grito assustador, algo entre um rosnado e um grito humano.
Ela se afastou rapidamente, desaparecendo na escuridão da floresta. John e Marta, agora acordados e aterrorizados, se juntaram ao filho na varanda. "O que foi aquilo?" perguntou João, ainda tremendo. David estava pálido, mas determinado. "Eu não sei o que é isso, mas parece algum tipo de homem-cão." A última noite, David sabia que a criatura voltaria. Ele tinha visto em seus olhos que aquilo era mais do que um simples predador. Aquela coisa estava caçando e não iria parar até que fosse confrontada. Na última noite, David armou um perímetro com armadilhas ao redor da casa e manteve-se em alerta com seu pai, enquanto Marta rezava silenciosamente na sala. Por volta da meia-noite, os grunhidos recomeçaram, mas desta vez estavam mais próximos. A criatura parecia mais ousada. De repente, um dos alarmes disparou. Algo havia ativado uma das armadilhas. David e John correram para fora e viram uma criatura tentando atravessar uma cerca. Desta vez, ela não fugiu. Em vez disso, ela se virou. E com um salto incrível, avançou em direção à casa, como se quisesse atacar diretamente. David disparou vários tiros em direção à criatura. E John também tentou atingi-la com sua espingarda. A criatura foi ferida, soltando um grito que ressoou pelas montanhas. Mas, em vez de cair, ela fugiu para a floresta, mancando, mas ainda incrivelmente rápida. Eles não a viram novamente. A noite passou em um silêncio tenso. E quando o sol finalmente nasceu, o casal e David estavam exaustos, mas aliviados por estarem vivos. Fim do pesadelo. Após aquele encontro, as mutilações cessaram. David ficou mais alguns dias com seus pais, mas a criatura nunca mais voltou. John e Marta, ainda assombrados pelo que haviam presenciado, passaram a trancar a casa todas as noites e a manter os animais mais perto de casa. Ninguém na cidade acreditou completamente na história que o casal contou, mas David sabia que o que enfrentaram era real. Eles sobreviveram, mas a memória do homem-cão que vagava pelos montes Apalaches os seguiria para sempre.